Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado da quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10, que diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amados irmãos e irmãs, alguns pontos importantes sobre esse evangelho. Jesus sente compaixão do povo. Jesus é alguém que sente a dor e que se coloca no lugar da outra pessoa. Primeira característica que é importante. Segunda característica importante desse texto é que eles têm 7 pães. 7 na Bíblia significa plenitude. Eles tinham tudo que era necessário. Ao apresentar aqui a ideia, de que também tinha-se alguns peixes, é porque o peixe naquele tempo era sinal da vida. E o peixe também era uma simbologia eucarística naquele momento. Então a gente está vendo aqui literalmente uma conotação eucarística. Sobram 7 cestos. Sobra mais uma vez a plenitude, o que era necessário. Mas o que eu quero comentar nesse evangelho é outra coisa. É o versículo 4. Os discípulos dizem o seguinte: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Amados irmãos e irmãs, nós vemos através dessa pergunta que os discípulos duvidam que no deserto Deus pode fazer algo. Vamos trazer para hoje. Muitas vezes nós duvidamos que diante do cenário em que a minha vida se encontra, que Deus possa estar me ouvindo, que Deus possa estar agindo ou que Deus pode mudar a minha situação de vida. Às vezes a gente não consegue associar toda essa dinâmica. Amados irmãos e irmãs, não importa qual deserto que a gente viva, Deus tem compaixão de nós. Não importa a ausência de comida, de alegria, de vinho, de felicidade, de paz que a gente esteja vivendo, Deus sente compaixão e Ele escuta as nossas orações. E embora não percebamos, Ele está a agir. O que falta é a gente trabalhar mais o ouvido, trabalhar mais os olhos. Para pensar um pouquinho. Deus está ao teu lado. Deus te escuta. Deus está cuidando de ti. E por que reclamar tanto? E por que achar que Ele não está? Olha ao teu redor. Para pensar sobre o dia de hoje, sobre essa semana. Quantas coisas boas Deus providenciou na tua existência. Medite sobre isso hoje. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.